Aparecida Debate, o assunto de hoje é sobre a violência contra a mulher, que continua sendo uma das principais feridas sociais do Brasil. Mesmo com leis, campanhas e mais informação, os números ainda assustam. Uma pesquisa nacional de violência contra a mulher, realizada pelo Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, mostrou que 27% das brasileiras já sofreram violência doméstica ou familiar ao longo da vida. E mais, em 2025, a Justiça Brasileira julgou, em média, 42 casos de feminicídio por dia. Hoje, no Aparecida Debate, a gente fala sobre esse cenário, mas principalmente sobre caminhos, proteção e rede de apoio. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a psicóloga Flaviana Aquino, do Instituto Abraços, organização que atende mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. E de forma online, nós conversamos também com a Isabela Venturosa, que é antropóloga e colaboradora do Memo. Sejam todas bem-vindas. Quero agradecer aqui, Flaviana, a sua presença. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Obrigada, Isabela, por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, é um prazer, gente. A gente começa, falando desse assunto. A violência contra a mulher ainda é uma realidade muito presente no Brasil. Na avaliação de vocês, por que esse tipo de violência continua tão frequente? Pergunto para você primeiro, Flaviana. Essa é uma pergunta bem interessante e extremamente necessária, hoje em dia, para a gente ver que existem caminhos dentro da violência, que o olhar deve ser muito mais aprofundado, Essa questão da informação, hoje a gente tem muita informação graças às redes sociais, ou seja, a informação chega de uma forma muito rápida para todas as pessoas, tanto dos casos de violência, quanto também a respeito da prevenção, de quanto tem que ser evitado. Mas por que isso não acontece? Por que os números têm crescido muito? Porque a gente não está trabalhando o principal ponto, que é a raiz de toda essa problemática da violência, que são as questões de gêneros, que precisam ser revistas, refletidas, os paradigmas, os estereótipos, que levam a esse movimento muito intenso de que a mulher é um objeto de submissão ao homem. E quando ela tenta romper com esse estereótipo, é o momento que ela vai sofrer a violência, E esse movimento que tem crescido muito, eu acredito que nós estamos começando a nos aproximar disso, porque apesar de toda a violência, a mulher tem feito um trabalho muito grande, intenso, de continuar indo para frente, de continuar buscando direitos, de continuar exigindo a sua proteção, o direito de viver sem a violência. E isso está mexendo com a estrutura. A estrutura está começando a se romper. E é importante que rompa mesmo, para a gente poder chegar na raiz do problema, que isso tem que ser a prioridade da pauta dentro das políticas públicas de uma forma geral. Pergunto para você, doutora Isabela, por que você acha que a violência contra a mulher continua tão frequente, mesmo com tantas campanhas, tanta informação? Olha, eu acho que a razão é muito simples. É o fato de que a gente não tem trabalhado desde cedo com homens e meninos para mudar a forma como a socialização masculina acontece, Então, se a gente faz campanhas para as mulheres, para as meninas, tenta expandir essa conversa sobre equidade de gênero muito focada apenas nelas, os meninos continuam trabalhando com os mesmos repertórios, Não é à toa que a gente tem esses casos, porque a socialização continua a mesma, É baseada em machismo, é baseada em sexismo, em violência, em não compartilhar as próprias frustrações, medos, inseguranças e tentar ter poder violentando o outro, subalternizando o outro, Então, enquanto a gente não engloba nas nossas estratégias de ação iniciativas com meninos e homens, pouca coisa a gente vai mudar, A gente vai continuar tentando enxugar esse chão sem fechar a torneira, Fechar a torneira é trabalhar com meninos e homens a partir de uma perspectiva socioeducativa, Você concorda que talvez também deixar um pouco mais claro, quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo, por exemplo, também pode fazer com que mais denúncias ocorram? Sim, eu acho que a gente tem expandido muito essa conversa, fazendo eco ao que a Flaviana disse, a gente tem na internet, na televisão, a gente tem discutido mais esses temas. Eu acho que hoje em dia meninas e mulheres estão muito mais preparadas para identificarem esses processos e conseguirem dizer não. Mas você vê, os últimos casos que ganharam a mídia, a gente viu mulheres com medida protetiva,
mulheres que terminaram relacionamentos, que saíram de relacionamentos que eram ruins, que buscaram rotas de saída, né? E não foram protegidas, né? Não foram protegidas, os seus direitos não foram assegurados. A gente ainda tem a Lei Maria da Penha prevê uma série de mecanismos e equipamentos para proteger as mulheres, mas a gente sabe que na letra da lei a gente tem uma coisa e na aplicação a gente tem outra. A gente tem um país com mais de 5 mil municípios e não é todo município que você tem uma delegacia especializada. Né? A gente tem 400 e poucas delegacias espalhadas pelo país, casas-abrigo são 90 e poucas. Então, o que é isso? O que é esse aparelho legal? Patrulha Lei Maria da Penha, patrulha Maria da Penha para ver se a medida protetiva está sendo respeitada pelo agressor, né? Quantas a gente tem circulando pelo país? Então, a gente ainda tem muita deficiência no tipo de aplicação. E isso, se você não trabalha conscientizando os homens, eles vão, não interessa que a menina tem medida protetiva, que ela disse não, que ela saiu da relação, ele vai atrás dela. Então, até compartilhando, neste momento, eu trabalho com grupos de reflexão e responsabilização para homens, né? E uma coisa interessante que a gente tem feito é receber homens com medida protetiva. Então, não basta você falar, homem, não chegue 100 metros perto dela, né? Você tem que estar passando por um processo com esse homem de conscientização para ele saber, né, que aquilo é violência, que ele precisa respeitar e que vai ter consequências se ele não respeitar. E com isso, produzir ferramentas desse homem saber como é que eu respeito ou não dessa mulher. Essa relação acabou. Eu preciso seguir a minha vida. Eu não sou dono dela. Eu não tenho controle sobre ela. Não tenho que ter. Né? Então, um pouco chamar a atenção para essa perspectiva socioeducativa nesse trabalho, né? Sim, e a gente vai falar disso ao longo aqui do nosso Aparecida Debate, também sobre essa questão de leis, sobre essa questão da medida protetiva, porque que muitas vezes acontece essa falha também, né? A gente vai ter uma delegada ao longo do nosso Aparecida Debate, mas agora aproveito para perguntar para você, Flaviana, no trabalho do Instituto Abraços, né? Vocês acompanham e recebem vítimas, sejam crianças, mulheres, vítimas de violência. Quais os casos que mais aparecem com frequência no seu trabalho ali do dia a dia? Os casos que mais aparecem são as violências domésticas, psicológicas e também de lesão corporal, né? E esses casos são os casos sexuais, né? Esses são muito comuns. E não só das mulheres, também crianças e meninas, né? Que a gente tem que considerar que dentro dessa questão do gênero, as meninas de 12, 13 anos, em casos assim, é um mais chocante que o outro, né? E trazendo um pouco dessa fala da doutora Isabela, eu acho que a grande questão é que por muito tempo ficou, depois que saiu a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma lei muito recente, 20 anos é muito pouco tempo que a gente está falando de efetivamente ter algo que possa vir, uma lei para proteger as mulheres. Então ela carece de muita efetividade, apesar de ela ser uma lei muito bem formulada. Mas as pessoas focaram muito que a problemática da violência seja a condenação, e ela não é, a condenação não é a problemática, ela é um dos caminhos. É a prevenção socioeducativa, mas para além disso também precisamos de mais assistência. Nós temos muita defasagem na assistência. Para a gente conseguir manter o Instituto trabalhar, a gente tem um trabalho, é surreal, é tudo social. A gente demanda de um esforço incrível. E quando a gente vai de encontro com políticas públicas para ajudar, muita burocracia, impedimento. Não é uma temática que as pessoas querem trabalhar. Existem obstáculos. E quando a gente busca parcerias com empresas particulares, é uma temática que eles geralmente não gostam de investir dentro do campo ali da área social da empresa, por exemplo, né? Eles preferem investir em outras campanhas, menos da mulher. Então, a gente está trabalhando, porque não basta só... Precisa do trabalho da educação, sim, em primeiro lugar, em todas as instituições, não só escola, instituições religiosas, dentro das nossas casas, né? E também um trabalho de assistência com qualidade. As pessoas entendem muito pouco em relação a quais os impactos reais, psicológicos e neurobiológicos que acontecem com uma mulher que passa por uma situação de trauma. Então, coloca-se uma assistência
com muito poucos recursos. Eles acreditam que só uma psicologia tradicional e medicação psiquiátrica, que já foi comprovada cientificamente, que só ajuda 30% dentro de um tratamento do trauma, ou seja, não é o principal fator de tratamento, eles acreditam que só isso basta. E aí uma mulher que chega dentro de uma assistência e recebe quase nada, porque a gente tem filas de mulheres para atender, com 4 psicólogos que trabalham socialmente, ou seja, ninguém recebe para isso. E então as pessoas começam a julgar. Ah, mas está passando pelo psicólogo, não adiantou nada, mantém o mesmo padrão, né? Então, assim, essa agora serão 2 pautas muito necessárias, senão nós vamos ficar nesse lugar de condenando através do nosso julgamento, mas tudo vai permanecer muito ainda com a caminhada muito vagarosa, né? Muito enrijecida ainda nesse olhar. A gente precisa de mudanças práticas, né? E eficazes, principalmente. Exato. Nesse sentido todo. Doutora Isabela, a senhora falou dessa questão de reensinar homens e meninos, né, com essa nova visão para as mulheres de que se ela disse não ou se ela não quer um relacionamento, é preciso aceitar. Mas eu pergunto para a senhora também, na visão da antropologia, quais os fatores culturais ainda contribuem para que essa violência contra a mulher seja naturalizada pela sociedade? Ah, mas é a vida que ela escolheu. Ou frases do tipo de tá vivendo assim porque quer. Então, a gente precisa desmistificar isso e mostrar que não é tão natural assim. Exatamente. Acho que a antropologia ajuda a gente a olhar para essa dimensão cultural da sociedade e perceber que a forma como a nossa sociedade, pegando o caso brasileiro, se organiza, tem muito ainda de uma ideia de uma hierarquia entre os gêneros, né? Onde o feminino e o masculino são completamente colocados como diferentes, e não só diferentes, mas hierárquicos, onde o feminino fica subalternizado ao masculino. Então, tudo aquilo que é feminino é visto como inferior e tudo aquilo que é masculino é visto como superior. Nisso, a gente estrutura a sociedade também para que mulheres e homens tenham posições, lugares específicos para se ocupar, né? Então é esperado, por exemplo, se a gente for olhar para as mulheres, que elas sejam boas mães, boas esposas, que sejam menos públicas e mais privadas. Então quando você vai uma mulher que não é casada e que não tem filhos, e ela já tem 30 anos e ela está surfando e conseguindo se desenvolver no mercado de trabalho, você vê aquela mulher e coloca uma atribuição para ela, que é essa mulher, ela não está desempenhando o que é esperado de uma feminilidade. Se um homem por exemplo, um homem que é mais cuidador, que é mais sensível, que deixou de trabalhar e cuida dos filhos, fica em casa, ele também vai ser colocado no lugar de que ele não está desempenhando a masculinidade como ela deveria ser. Então a nossa cultura vai introjetando desde muito cedo na gente qual é a posição, qual é o lugar que a gente deve ocupar na sociedade. E se a gente não ocupa esse lugar idealizado, a gente vai sofrer algum tipo de sanção. E isso também retroalimenta formas de violência e desigualdade social. A gente pode ver um caso recente, eu acho que vocês devem ter acompanhado, do jogo do Bragantino com o São Paulo, né? Que o jogador, após perder o jogo, disse que colocaram uma mulher para ser juiz e isso deu ruim, né? Ela não deveria estar ali apitando um jogo tão importante. Então, olha de onde sai, né? Dele achar que ele pode falar isso em TV, colocar a mulher num jogo tão importante. Então, eu acho que isso mostra pra gente que a gente tem, dentro da nossa cultura, coisas muito enraizadas de pensar a mulher como inferior. E isso retroalimenta uma relação de subalternidade em relação aos homens. E aí a gente vai ter outras expressões, né? Esses homens que não aceitam ter um término de relacionamento vão lá e matam. Você viu recentemente o caso dos 5 meninos não, né? Porque meninos a gente pode também, de alguma forma, minimizar a violência praticada. 5 homens jovens, né, que praticaram um estupro coletivo contra uma menina, né, de 17 anos. O que isso diz também do lugar de você poder tratar como objeto, né, uma menina e uma mulher nessa sociedade? A freira que foi morta e também violentada recentemente, né? Não é porque estava na rua, andando de biquíni, no carnaval, curtindo, né? Que é uma coisa que falam, né? A menina pediu, também estava assim, que é um ápice do machismo. É uma freira que estava num convento e foi estuprada e morta.
que isso diz das relações que se travam dentro da nossa cultura, né? Então, acho que a antropologia ajuda a gente a olhar para isso e desnaturalizar esses lugares, né? Mostrar que eles são produzidos culturalmente, e se eles são produzidos, eles podem ser transformados. A gente pode produzir uma sociedade mais equânime, menos violenta. Sim, e é pegar esses casos, né, principalmente essas falas que são utilizadas e tentar não normalizar isso, né, doutora? Exatamente. Essa questão de falar, não, mas é só uma fala comum, é só uma fala normal. Isso aconteceu, então foi natural falar isso. A gente tem que ter cuidado também com a forma que se fala, principalmente dentro de casa, muitas vezes, porque a gente está gerando novas cabeças e novas pessoas para o futuro, né? Exatamente. Eu acho que hoje, com esses casos vindo à tona, a gente tem que lembrar que houve um aumento, mas esses casos sempre existiram, em grande escala. Estupro coletivo, por exemplo, né? Sempre existiu. Relacionamentos entre homem com crianças de 12 anos e a justiça já considerou muitos casos, não condenou, considerando que haveria ali uma justificativa que havia uma relação afetiva. E isso nunca veio à tona, de fato. E agora, graças a Deus, está vindo à tona. Mas eu acho que o grande desafio que nós todos estamos sendo convidados a trabalhar é voltar para dentro da própria casa e observar como que a gente está cuidando dos nossos filhos, como que eu estou educando meu filho. Eu, Flaviana, aqui eu tenho 2 meninas e um menino. Como que eu estou educando meus filhos? Porque no automático nós reproduzimos falas. E a gente tem que voltar para esse interior e começar a colocar atenção nos conceitos, nas crenças que estão por detrás da formação do nosso pensamento. Porque eu, por exemplo, já me vi em muitas falas como a filha, você não vai com esse short, por medo de proteger, mas também por seguir uma crença que você não percebe e que você vai reproduzindo na sua fala de forma automática. Então, esse é o grande desafio nosso. A gente tem que lutar, a gente tem sim que não mais normalizar o que não é para ser normalizado. Sim. Violência, não tem justificativa para que ela ocorra de qualquer forma. Mas também a gente vai ter que fazer esse movimento de voltar para dentro e não ficar condenando e buscando quem é o culpado fora. É um movimento de consciência individual e necessária, porque violência é um tabu. A gente não fala sobre violência em casa. A gente não fala dos perigos. A gente não fala da necessidade do perigo de que nossos filhos se transformem em pessoas violentas e agressivas. Que hoje, com mais clareza, nós podemos ver que não tem perfil de abusador. Nós temos um desembargador. Então não tem a ver com classe social. Tem a ver com formação de mentalidade, associado, em muitos casos, com caráter, sim. Mas não tem uma questão relacionada a questões de renda, por exemplo, etnia, entende? Sim. Então, isso é uma fala que eu aprendi com a doutora nos estudos dela, quando perguntaram para ela, e me deu muita luz, né? Qual é o perfil do agressor? Todos. Sim. Porque antes era um perfil daquelas pessoas que já são, né, violentas, que vêm de uma classe social baixa, já traz, né, esse estigma, junto só eles fazem violência. Depois essa pessoa que é toda envolvente, que tem um papel ali bacanão na sociedade, é legal com todo mundo, geralmente cumpre um papel social que todo mundo admira, tem uma persona muito bem feita, né? Mas é todos, nossos pais, nossos filhos, qualquer um. É algo para se pensar muito, né? A gente está aqui, o tempo passou muito rápido nesse primeiro bloco, a gente vai rapidinho para o intervalo e na sequência a gente vai falar sobre direitos, proteção e o que a lei garante às mulheres vítimas de violência. O Aparecida Debate volta já. O Aparecida Debate está de volta aqui nos estúdios comigo, a Flaviana Aquino, que é psicóloga do Instituto Abraços. E também agora a gente recebe a Evelyn Xisto, que é advogada, participando aqui com a gente na nossa programação.
Online, nós seguimos com a participação da Isabela Venturosa, que é antropóloga e colaboradora do Memô. Ela participa com a gente aqui desse segundo debate, do nosso Aparecida Debate, nosso segundo bloco. Meninas, antes da gente seguir, aqui com o nosso bate-papo, a doutora Elisângela Stefano, que é delegada da Delegacia da Mulher de Taubaté, ela vai falar com a gente agora sobre os assuntos, sobre os canais de denúncia para as mulheres que são vítimas de violência. Se a gente está numa situação de emergência, o fato está acontecendo, a gente percebe que aquela vítima corre risco, 190 de imediato, passando a maior quantidade de informações para que haja uma intervenção rápida da Polícia Militar. Se nós não estamos diante de uma situação de emergência e a denúncia está sendo feita por terceiros, familiares, vizinhos, alguma pessoa que presenciou aquilo, os canais de denúncia, Disque 100 e Disque 180. Se a denúncia está sendo feita pela vítima, ela pode se dirigir presencialmente a uma unidade policial, não necessariamente uma delegacia da mulher, mas qualquer unidade, ou se na cidade tiver uma delegacia da mulher, ela se dirige, ou através da delegacia online, que ela pode registrar a ocorrência remotamente e hoje, inclusive, ela pode até solicitar medida protetiva através da plataforma eletrônica. E hoje nós temos canais de atendimento que tem os botões do pânico, que funcionam muito bem. No estado de São Paulo, nós temos um aplicativo que chama SP Mulher Segura. Então a mulher, ela aperta o botão e ela aperta aqui o sim. Então qualquer viatura que estiver nas imediações, ela já vem de imediato para a delegacia. A gente acompanhou a fala da delegada sobre essa questão das medidas protetivas, também o aplicativo, esse botão do pânico. Eu aproveito para perguntar para a senhora, doutora Evelyn, muitas mulheres ainda não sabem exatamente como funciona, E também como é a medida protetiva. Em que momento essas medidas podem e devem ser solicitadas? Essas medidas protetivas, elas podem ser solicitadas no exato momento do registro do boletim de ocorrência, seja na delegacia da mulher, propriamente dita, ou em qualquer unidade policial. Isso também pode ser feito. Existe a possibilidade ainda de solicitar as medidas protetivas através do registro da ocorrência online. Em São Paulo, por exemplo, o site é Delegacia Eletrônica de São Paulo. Ela consegue preencher os dados para registro do boletim de ocorrência e fazer a solicitação das medidas protetivas diretamente nesse registro. Como funciona nessa questão dos atendimentos, Flaviana? Você, quando recebe uma mulher que foi vítima de violência, muitas das vezes elas chegam com a medida protetiva já adquirida? Não. Em alguns casos, geralmente não chegam. Elas têm muitos desafios para fazer essa denúncia. Então, ali a gente faz um primeiro acolhimento. Esse acolhimento para que a gente possa acalmar, para que ela se sinta muito confiante, porque ela chega cheia de questões, envergonhada, um sentimento de culpa e a sensação de que, será que realmente eu sofri a violência, eu não estou exagerando, será que não foi culpa minha? Essa autoculpa é uma questão que dificulta muito a mulher a fazer a denúncia, por exemplo, é um fator principal. A dificuldade que ela tem em reconhecer que está num relacionamento, que está sofrendo uma violência. E aí nós fazemos todo um primeiro atendimento de acolhimento dentro das nossas possibilidades. É isso, nós não temos toda a estrutura necessária para fazer esse atendimento de qualidade. E quando a gente tem ali projetos, por exemplo, agora toda quarta-feira temos grupos comunitários para trabalhar exatamente, acolher, fortalecer algumas questões a nível emocional, fortalecimento da autonomia e trazer informação a respeito do que vem a ser a violência. E quando ela vai participando, muitas vezes ela sai desse movimento e aí ela tem coragem de denunciar. Agora, a grande fala é que existe um desencorajamento para que a denúncia aconteça, infelizmente ainda, por conta dos estigmas, que vem tanto de uma questão familiar, como também do próprio, em algumas situações, não todas as pessoas, mas alguma do sistema policial. Você não está exagerando? Tem certeza? Mas o que você fez para provocar desse jeito, para o homem ficar bravo desse jeito?
Então, elas chegam até aí, chegam numa situação, se elas se deparam com uma fala dessa, elas recuam, né? Então, e outras já vêm com a medida protetiva. Então, a gente tem um cadastro, inclusive, que a gente pergunta, já tem a medida protetiva, né? E aí já chegam com a medida. Mas em muitas situações, a gente tem que fazer um trabalho mínimo de acolhimento, de apoio, de uma estrutura para que ela tenha realmente condição e se sinta mais encorajada a ir, então, fazer a denúncia. Isabela, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre a questão cultural da violência, né, do que a gente acompanha de gerações em gerações, falas e posicionamentos. A questão financeira também entra nesse quesito de dar seguimento na denúncia, muitas vezes. Por que a medida protetiva não é concedida? Porque a mulher, às vezes, ela faz a denúncia, registra ali, mas ela não segue. A questão financeira é o grande ponto atualmente dela não dar seguimento nessa questão de se desvencilhar ali do agressor? É um dos pontos, né? Tem vários que circundam essa questão. Eu acho que a gente ainda tem uma questão muito grande de dependência financeira das mulheres em relação aos homens, de como sustentar esses filhos e essa casa, ou às vezes ter deixado de trabalhar e depender diretamente desse homem, né, para ter um acesso. Mas não é o único, né? A gente tem questões também relacionadas a uma dependência mesmo emocional, a relação com os filhos. Como é que eu tiro esse homem de uma relação com os próprios filhos que vão sentir falta? Então tem tudo isso. E às vezes até mesmo o homem, para onde é que vai um homem da classe trabalhadora que não tem recursos quando é afastado do seu lar, né? Então a gente tem uma complexidade de questões também que circundam isso. Mas eu acho que você toca num ponto muito importante, que é, se a mulher tem acessos, tem possibilidade de estar no mercado de trabalho, se tem uma rede de apoio que pode atuar também ajudando nesse cuidado com os filhos, né? Se tem acesso a equipamentos, a serviços, né? A escola é um apoio, outros equipamentos que estão ali dentro da sociedade também ajudando nessa rede, ela tem mais possibilidade de falar, não, eu vou sair dessa relação. Né? Então, com certeza, tem toda essa constelação de coisas que contribuem para levar ou não um boletim de ocorrência adiante, né? Doutora Evelyn, aproveito para perguntar para a senhora, né? Mesmo com a lei, existem muitos casos de descumprimento das medidas protetivas. A gente citou aqui no primeiro bloco sobre essa questão de medidas, de casos em que a mulher acabou, né, vindo a óbito em alguma ocorrência, mas que tinha uma medida protetiva ou alguma agressão pior e ela já tinha uma medida protetiva. São casos reincidentes, não é a primeira vez que isso acontece. O que acontece com esse agressor que desrespeita essa medida protetiva e qual é a falha que existe hoje na questão de leis para que essa medida protetiva seja de fato cumprida? Certo. Eu particularmente não acredito que a falha seja legal, porque a Lei Maria da Penha é uma lei assim, muito protetiva. Quando a gente analisa a lei como um todo, é um instituto assim, muito inovador. A falha está, na realidade, em colocar na prática essa legislação. Infelizmente, nós não podemos dizer com toda a absoluta certeza que o Estado está preparado para atender a mulher vítima de violência doméstica. Quando acontece o descumprimento da medida protetiva, por exemplo, o que deveria acontecer? Acionar a polícia militar e imediatamente uma viatura se desloca à residência da vítima. Acontece que hoje o acionamento da polícia militar, infelizmente, não é imediato. Apesar da mulher acionar a polícia militar, às vezes demora 2, 3 horas até uma equipe policial chegar na residência dessa pessoa. O agressor já foi embora. E se ele tinha alguma intenção de fazer algum mal à vítima, ele já teve tempo mais do que suficiente para fazer e se deslocar daquele local. Então, durante o descumprimento da medida, o que é interessante fazer e o que é de suma importância fazer? Hoje em dia, muita gente tem acesso a celular. Existem alguns mecanismos também, como câmeras de segurança que podem ser instaladas em residência, de fácil acesso, né? E interessante é registrar esse descumprimento da melhor forma possível. Porque se esse agressor se desloca antes da chegada da polícia militar, esse processo ele vai seguir. Essa mulher pode registrar um boletim de ocorrência de descumprimento e juntar essas imagens nesse, entendeu? E se a medida protetiva
de alguma forma for negada, essa mulher ainda pode contar com apoio jurídico para solicitar as medidas protetivas diretamente por um advogado. Fazer essa solicitação. A OAB também faz isso através do atendimento da assistência judiciária de forma gratuita para essas mulheres. A gente viu alguns casos, né, que ganharam mídia, infelizmente, porque tinha uma câmera de segurança, seja dentro de um elevador, seja ali no hall de um prédio, de um condomínio. E isso facilita também o trabalho ali da justiça na hora de julgar esse caso, né, doutora? Extremamente. Facilita, é o que, na verdade, vai fazer com que essa pessoa, com que esse agressor seja de fato responsabilizado. Porque as agressões, em sua maioria, elas acontecem dentro do ambiente familiar, onde não tem uma testemunha, onde não tem um vizinho que possa comprovar. Então, esses sistemas de segurança, inclusive gravações assim, clandestinas mesmo, pelo celular, áudios também servem como provas. Tudo isso a gente consegue fazer a juntada, a gente chama de juntada, diretamente no inquérito policial ou outro caderno investigativo para justamente buscar a responsabilização criminal do agressor. Flaviana, a doutora citou um ponto, né, que muitas agressões acontecem dentro de casa. Às vezes as testemunhas são os filhos do casal, são as crianças que convivem ali, ou seja, um outro familiar adulto. Nesse tipo de caso, o acompanhamento pode ser também passado para a criança, esse acompanhamento psicológico? É necessário que seja feito também o acompanhamento com a criança? Sim, porque a violência doméstica, quando existe, né, o casal tem filhos, ela impacta diretamente no desenvolvimento, tanto cognitivo quanto emocional dessa criança. E a criança vai apresentar comportamentos diferenciados, que aí é muito legal esse olhar do todo. A escola provavelmente vai perceber uma dificuldade, uma mudança de comportamento, por exemplo, vai cair o rendimento escolar, vai apresentar um quadro talvez maior de comportamento agressivo, né? E a questão não está no comportamento, mas o que é que está acontecendo, porque geralmente as crianças vão denunciar alguma questão que não está bem dentro de casa, dessa dinâmica familiar. Então, esse olhar atento do professor, né, e chamar os pais ou chamar alguém, sim, como, por exemplo, o conselho tutelar, para fazer uma investigação, é muito necessário. Então, a partir do momento que nós vamos atender as mulheres, nós precisamos também entrar com tratamento para a criança, porque ela está também sendo o tempo todo exposta a um estresse muito constante e que vai gerar diversas problemáticas dentro do desenvolvimento de uma forma total. Então, a gente tem que fazer esses dois trabalhos junto. O ideal é isso. E o contrário também. Quando uma criança sofre a violência, e necessariamente temos que dar suporte à mãe, com tratamento igual, de assessoria qualificada para a mãe, porque nós vamos ter que regular essa mãe, que acabou de passar por uma situação horrível diante do filho. Então, pensa nessa mãe que adolescente foi, né, estuprada aí coletivamente. O quanto que essa mulher está, gerou um trauma nela. Nós vamos ter que fazer um trabalho com ela, e não é um trabalho simples. É isso que é muito importante que todos entendam. Não é um trabalho de conscientização, é algo que nós vamos ter que mexer a nível neurológico, são trabalhos dentro da neurociência, vai envolver diversos fatores para a gente conseguir regular tanto quem passou pelo trauma da violência quanto a mãe, porque ela vai ser a ponte também que vai nos ajudar a regular a criança, o adolescente. Então, percebe que o impacto é muito grande dessa violência? Isabela, a gente falava, né, no primeiro bloco sobre a teoria da lei e de todas as leis, as medidas protetivas e tudo mais. A doutora Evelyn voltou a tocar nessa tecla de que a lei ela é muito boa, ela é muito eficaz. Porém, na hora de se cumpri-la, existem falhas, existem demoras. Na sua visão, com relação à antropologia, todo o estudo que é feito, o que falta atualmente? Mais políticas públicas ou mais efetividade na hora de se cumprir ali a lei? Eu compartilho muito da visão da Evelyn. A gente tem uma lei que é uma das melhores leis do mundo, reconhecida internacionalmente, porque ela tem uma dimensão que não é só de punição. Ela tem uma dimensão educativa, ela prevê vários equipamentos que atuam em articulação. Então, a gente tem uma lei maravilhosa. A Lei Maria da Penha é uma lei muito boa. A questão que nos falta é aplicar a lei na sua integralidade. E acho que isso passa por um exercício de olhar para os municípios, para o Estado,
e para o Brasil como um todo, né, para o governo federal. O investimento, ele é pequeno e ele volta, né? A gente aqui no caso de São Paulo viu também notícias recentes sobre o não uso dos recursos previstos no município de São Paulo e no estado de São Paulo. É um certo, como se dizer isso, pouco caso com a proteção das mulheres, se a gente for olhar, né? E eu acho que também tem uma dimensão aí da gente olhar para tudo isso que a Lei Maria da Penha prevê, que está num lugar também preventivo, que está num lugar de ressocialização, que não é só prisão, né? Porque hoje, com esses casos escabrosos que a gente tem visto, tem muita gente falando de prisão perpétua, tem muita gente falando de pena de morte, né? E de mais leis para criminalizar, quando a gente não precisa de mais leis, a gente precisa da política pública sendo de fato aplicada, né? Uma parte dessa política pública tá fazendo também iniciativas em escolas, por exemplo, né? Para prevenir que meninos se tornem homens que cometem agressões. Uma parte dessa lei é encaminhar esses homens, criar e encaminhar esses homens que cometem crimes de violência contra a mulher para grupos de reflexão e responsabilização, para que eles não cometam mais contra aquela mulher ou contra outras mulheres, né? Então, quando a gente vai olhar mesmo para esse caso, não é sobre ter mais lei, ter um amparo jurídico, é sobre aplicar de fato a lei, né? É isso. Agora a gente aprovou um novo projeto para os juízes reconhecerem que não existe consentimento, não existe casamento infantil. É estupro, né? Você precisa de outra previsão jurídica para reconhecer que a lei é lei. A gente está num país muito difícil. E aí você vai lá e vê um desembargador falando que existia uma família constituída ali. Então estava tudo certo. Então a gente tem problemáticas que não passam por criar mais leis. Eu acho que a lei... Sim, a lei tem que ser efetiva, né? A lei não pode ser, nesse caso, absurdo dessa fala, absurda a gente ouvir de uma pessoa tão importante, né? Para que se crie uma lei que aprove um casamento entre uma criança e um homem adulto. Realmente, precisa de efetividade nas leis que são criadas e que nós já temos muitas. Meninas, a gente conversou aqui, o nosso segundo bloco passou muito rápido, a gente vai fazer uma breve pausa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a prevenção, a conscientização e o mais importante, o papel da sociedade no enfrentamento da violência contra a mulher. O Aparecida Debate volta já. Voltamos com a Aparecida Debate, a gente segue falando sobre a conscientização e o papel da sociedade no enfrentamento da violência contra a mulher. Aqui nos estúdios comigo a Flaviana Aquino, que é psicóloga do Instituto Abraços, e também a Evelyn Xisto, que é advogada. Via online, a gente contou com a participação da Isabela Venturosa, antropóloga e colaboradora do Memô, participando com a gente aqui, que eu agradeço muito por ter contribuído aqui com o nosso Aparecida Debate, viu? Obrigada, Isabela. Foi um prazer estar com vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada, uma boa noite para você. A gente fala agora, a doutora Elisângela Stefano, que é delegada da Delegacia da Mulher de Taubaté, fala sobre a importância do apoio em volta dessa mulher vítima de agressão. Não é só a polícia, não é só o judiciário que protege essa mulher, mas sim a rede como um todo. E quando eu me refiro à rede, eu não estou dizendo somente os órgãos públicos, mas eu digo também a família, os vizinhos. Então toda a sociedade ela precisa se organizar para proteger essa mulher. Então nós precisamos que essa mulher, quando ela tem uma medida protetiva, que ela avise a vizinha, olha, eu tenho uma medida protetiva. Se o agressor chegar até aqui, avise alguém, acione a polícia, faça alguma coisa nesse sentido. Combater a violência contra a mulher também passa pela educação, né? Como que a sociedade pode trabalhar a prevenção desde cedo, doutora? Uma das formas, por exemplo, é justamente essa, levar o conhecimento de outras pessoas do círculo de convivência da vítima à existência de medida protetiva. Partindo mais para um pós-registro de boletim de ocorrência, aqui em Pinda, por exemplo, nós contamos com um programa de patrulha. Então, é um programa entre a delegacia e a prefeitura, juntamente com a Guarda Civil. Após o registro do boletim de ocorrência, a mulher faz a inscrição nesse programa e a equipe policial ou da própria GCM faz rondas
por diversas vezes perto da casa das vítimas, ali nas proximidades, justamente para prevenir qualquer tipo de ocorrência posterior. Depois do registro de boletim de ocorrência, também existem medidas que podem ser tomadas. Muita gente ainda não sabe, mas é possível pedir de forma preventiva e provisória os alimentos provisórios diretamente no registro de boletim de ocorrência. Então, em vez da mulher fazer o registro do boletim, depois procurar um advogado para entrar com o processo, para receber os alimentos desse agressor, porque muitas mulheres acabam não rompendo o ciclo de violência porque simplesmente não tem como sobreviver, criar os filhos sem a renda desse agressor. Então, já faz a solicitação dos alimentos diretamente no registro do boletim de ocorrência, que é uma das medidas protetivas que a Lei Maria da Penha prevê. E aí essa mulher garante que, pelo menos, em 24 horas, o juiz vai decidir, se tiver algumas provas suficientes, ela vai receber esses alimentos já desde o início. E aí ela consegue romper, de fato, o ciclo da violência. A delegada no vídeo, né, ela falava justamente sobre essa questão da sociedade também perceber os sinais que estão acontecendo ali. Antigamente se existia muito aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, precisa saber o que está acontecendo, até para ajudar. Uma pessoa anônima que presenciou, uma testemunha, né, que viu ali alguma situação, ela pode também fazer uma denúncia para a polícia, ligar para o 90 e fazer essa colaboração para tentar ajudar essa pessoa, doutora? Com toda e absoluta certeza, tá? Principalmente em casos envolvendo lesão corporal, é o que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Então, o processo vai seguir independente da vontade da vítima. Muitas vezes acontece essa questão da revitimização e a vítima não consegue, de fato, romper o ciclo da violência e acaba retornando. O processo segue independente da vontade dela. Essa pessoa também pode fazer a denúncia através do Disque 100, Disque Direitos Humanos, e toda a equipe estatal vai ser acionada. Então, o Ministério de Defesa dos Direitos Humanos, o Ministério de Direitos Humanos, a Secretaria Estadual também vai ser acionada, a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, e essa vítima, de fato, vai ser atendida pela rede de proteção. Flaviana, aproveito para perguntar para você, né? Quando uma mulher ela consegue sair dessa relação abusiva, quais são os principais desafios emocionais, psicológicos desse processo de reconstrução? Mas aí eu te pergunto, qual é o maior tipo de apoio que ela vai precisar? Seja psicológico, seja social ou até familiar, para ela poder se recuperar? Acho que o maior tipo de apoio é ela conseguir ter acesso a tratamentos de qualidade. Esse é o grande problema, nós não temos. E quando falamos de acesso a tratamentos de qualidade, nós estamos falando de uma equipe multidisciplinar, espaço muito seguro e adequado para que ela possa estar buscando, né? E muitas vezes isso não acontece. No Instituto, hoje o nosso projeto, né, nós temos um projeto dentro do Instituto, que é um projeto que eu estou organizando, esse projeto já acontece desde o ano passado, que chama Projeto Renascidas, que vem trabalhar exatamente a necessidade, explicar para todo mundo como que funciona realmente o tratamento, para que a gente consiga aí os recursos necessários e parcerias para oferecer ali no nosso Instituto essa assistência. Então, o maior desafio é que nós vamos colocar uma mulher que está sangrando em termos de alma, totalmente ferida, porque a denúncia, a condenação do agressor não é o que é o primeiro passo, ela vai se sentir mais tranquila, mas ainda ela vai estar caminhando na vida com tantos impactos, com tanto adoecimento, por vezes físico, emocional, a nível neurobiológico, que tentando se reconstruir sozinha é muito desafiador. Então, o apoio, e aí entra muito naquela fala, né? Ah, mas já passou, ele já não está mais aqui, né? Essa situação ficou lá 1 ano, 2 anos atrás, até hoje você tem uma crise de pânico, que na verdade é TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que desenvolve nessas situações, né? Então, o maior desafio dela após a questão dela fazer a denúncia e conseguir romper com essa relação é ela conseguir o suporte de uma assistência qualificada, né? E é isso, eu acho que esse é o ponto que a gente vai ter que trabalhar e se empenhar e vai ter que ser a pauta de prioridade, prevenção e também assistência. E principalmente assistência para as próprias pessoas que estão trabalhando na ponta trabalhando com essa questão. Porque o que a gente tem lá no Instituto?
poucos recursos e todo mundo tentando fazer tudo, e você se vê diante de situações que chocam você, que dói dentro de você, e você não tem muita condição aí de dar tanto suporte. Então, a equipe também entra e está em constante situação de estresse. Doutora, pergunto para a senhora, né? Muitas mulheres que estão nos assistindo, às vezes se veem nessa situação, né? De estar sofrendo um relacionamento abusivo ou estar vivendo uma agressão. Qual é o primeiro passo para pedir ajuda, né? Ela precisa ir até uma delegacia? Ela pode fazer essa solicitação de forma online? Sim. Hoje é possível fazer essa solicitação online aqui no estado de São Paulo, através da Delegacia Eletrônica de São Paulo. Porque muitas das vezes esse tipo de agressão vem logo acompanhado do cárcere privado. Então, às vezes, o agressor prende a vítima em casa ou, de certa forma, a impede de sair de casa, justamente para evitar o registro do boletim de ocorrência. Nesses casos, é possível contar com a Delegacia Eletrônica de São Paulo, fazer o registro de boletim de ocorrência por lá e solicitar as medidas protetivas também por lá. Outra dificuldade, se houver ainda a dificuldade de fazer o registro do boletim de ocorrência online, é possível acionar o 190 ou até mesmo o Disque Direitos Humanos, que eu acabei de mencionar, porque nesse fato, diante dessa circunstância, toda a rede de proteção vai ser acionada e essa mulher consegue alternativas para que não se desloque necessariamente até uma delegacia de polícia. A senhora falou num ponto importante com relação à questão de fazer a solicitação dos alimentos, né? Que ela não precisa esperar o advogado para julgar o caso, mas ela consegue fazer essa solicitação. Ela consegue, além desse apoio, também um apoio psicológico nesses casos? O Estado prevê essa questão de acompanhamento psicológico para uma mulher que foi vítima de agressão, de violência? Sim, o Estado prevê o acompanhamento psicológico, se for necessário também psiquiatra, tudo através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Em alguns casos muito peculiares, por exemplo, nós trabalhamos com diversas realidades durante o dia. Nós trabalhamos com mulheres que vêm de um estado muito longe, não tem nenhuma rede de apoio ali nas proximidades de onde mora, não tem um parente e só tem um agressor. Como é que essa mulher vai romper esse ciclo? Se ela sair de casa, ela vai para onde? Também existe um mecanismo de proteção estatal. É possível que a mulher, juntamente com seus filhos, sejam retirados do lar e se desloquem, sejam deslocados, melhor dizendo, até uma casa-abrigo. Nessa casa-abrigo, o Estado dá todo o suporte de alimentação, de saúde e tudo mais. Evelyn, é fácil conseguir? Não, não é fácil conseguir. Evelyn, isso é imediato? Às vezes nem sempre. Mas o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência, fazer essa solicitação e deixar isso muito claro durante o registro do boletim ou até mesmo no Disque 100, de que não existem pessoas naquelas proximidades disponíveis para acolher essa mulher e seus filhos, fazer essa solicitação de forma expressa. Flaviana, eu vou pedir para você, né? A gente está vivendo o mês da mulher, é um mês todo dedicado. A gente tem o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Mas queria que você deixasse uma mensagem para a mulher que está nos assistindo hoje, está acompanhando o nosso Aparecida Debate, que já passou por uma violência ou está enfrentando essa situação. Uma mensagem para essa pessoa que nos acompanha. Eu acho que a mensagem principal é que ela tenha certeza, principalmente essa certeza dentro dela de que a violência não é culpa dela, em situação nenhuma. E que também a violência não a define. Existe possibilidade da gente trabalhar, fazer ela conseguir ultrapassar e fazer um processo de cura dessa ferida que se abre e ter a condição de se transformar e ter uma vida e reescrever novas histórias muito lindas, né? A violência não vai defini-la de forma alguma, mas ela precisa buscar ajuda, não só para denúncia, para sair de uma relação, mas também para se curar e poder viver outras histórias, porque a violência não vai a definir. Isso é a principal mensagem, para que todos entendam e tenham essa esperança que vale a pena sim a gente buscar tratamento e ajuda, porque dá para construir histórias melhores e histórias incríveis ao longo da vida. Maria da Penha é um grande exemplo desse. Doutora Evelyn, vou pedir para a senhora também deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, está vivendo por esse momento ou já viveu por esse momento, uma mensagem para essas pessoas. Claro. Primeiro ponto é que a mulher é vítima.
Nós precisamos partir desse ponto. Mulher é vítima, não é culpada de qualquer agressão, não foi o que eu fiz para deixá-lo assim, não. O agressor, ou ele é assim, ou ele se tornou assim. Independente da mulher que está com ele ou que já esteve com ele. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que outra pessoa faz que reflete negativamente em nós. Muitas mulheres sofrem, sim, violência. O primeiro passo é reconhecer. A violência não começa com um tapa, com um soco, com um puxão de cabelo. Ela começa nos mínimos detalhes, com uma arrogância ali, com uma diminuição da condição de mulher. E é importante reconhecer isso e se afastar, não enfrentar. A mulher não foi feita biologicamente para enfrentar um agressor frente a frente. Se afastar, buscar apoio, buscar proteção. Nós estamos aqui para isso. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, estarem aqui com a gente nesse Aparecida Debate. E obrigada a você de casa que nos acompanhou. Pegando a frase da doutora Evelyn, a violência contra a mulher não começa com tapa. Ela começa com o controle, com a humilhação e com o silêncio. Romper esse ciclo é difícil, mas não precisa ser solitário. Você precisa de ajuda? Procure o Ligue 180 ou 24 horas por dia. É gratuito e é sigiloso. O Aparecida Debate fica por aqui, mas que essa conversa ela não termine. Que ela continue nas casas, nas escolas, nas igrejas e principalmente nas políticas públicas. A gente se encontra na próxima. Até mais.